Irmãos, então vamos ler um versículo apenas no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, onde o Senhor diz assim: Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Romanos, capítulo número 8, versículo 26, diz assim o Senhor: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que é a nossa justiça, meu Senhor, Deus poderoso e fiel, Rei de toda a terra, Pai, aquele que estabeleceu este dia, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui para te cultuar e para te adorar, Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas, Pai. Então chegou a hora, Senhor, de toda a glória do nosso coração, Senhor. Senhor, da glória arder pelo poder da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor Deus Todo-Poderoso, de nós, Senhor, mais uma vez, Senhor, sermos preenchidos pela Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Ricandalabassúbia, Iatracheia, Se, Ricalabanágia, Surianda, Ricandalabacheias. Oh Deus exaltado e rei glorificado, meu Senhor. Então eu rogo a Ti agora, Senhor, coloca no meu coração, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Coloca na minha mente, Senhor da glória, Pai. Oh Deus exaltado e rei glorificado, Pai, o poder da Tua palavra, Senhor. Que os meus ouvidos estejam atentos, Senhor, para ouvir, Senhor, a Tua voz agora, Senhor. Papai, Tu sabes, Senhor, que nós, Senhor, de toda a glória dependemos completamente de Ti, Senhor. E nós dependemos também agora, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Então, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, me usa agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, meu Senhor. Exalta o Teu nome agora, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor, porque Tu és Deus poderoso para executar esta obra, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Então seja louvado e seja exaltado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga onde você está, graças a Deus. Amém, glórias ao Senhor, glórias a Deus. Irmãos amados, você sabe, né, que uma das grandes promessas de Deus para a igreja foi a vinda do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? E Deus, Ele falou tanto a respeito disso, tanto no Antigo Testamento, né, quanto principalmente no Novo Testamento, após a vinda de Jesus Cristo, relatada pelas palavras de Jesus nos Evangelhos, né, até o cumprimento daquilo que Deus estava planejando para a sua igreja. E nós, irmãos amados, como cristãos, como pessoas que um dia nos encontramos com Cristo, nós devemos compreender, né, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós compreendemos como Deus age nas nossas vidas, fica mais fácil de nós esperarmos em Deus. Fica mais fácil de nós, né, sabermos agir em relação às coisas que são de Deus, né? O homem precisa aprender a viver ao lado de Deus. O homem precisa aprender, né, a ouvir a voz de Deus. E o homem precisa aprender a se sujeitar às coisas que são de Deus, para que a sua vida seja uma vida de completo testemunho
das coisas que Deus tem para a sua igreja e para o seu povo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos frios. Sem o Espírito Santo de Deus, eu vou dizer para você, espiritualmente você é completamente perdido. E você sabe por quê, irmão? Se você fizer uma análise, uma analogia daquilo que acontece nas vidas das pessoas hoje que não conhecem ao Senhor, você vai perceber isso que eu vou falar. As pessoas, você sabe muito bem que nós somos seres espirituais. A Bíblia diz que Deus é espírito e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o homem é um ser espiritual. O homem é um ser espiritual, e que deixou-se levar pelos desejos da sua carne, deixou-se levar por aquilo que a aparência diz que é bom, e consequentemente anulou ou apagou ou diminuiu muito a sensibilidade espiritual do homem. Mas o homem é um ser espiritual. E você pode fazer uma analogia, como o homem é um ser espiritual, ele busca as coisas que são do Espírito, ou melhor, as coisas que são espirituais. Então, o homem, ele vê algo sobrenatural acontecendo em algum lugar, ele se fascina por isso. O homem é fascinado pelas coisas sobrenaturais. Tudo que é sobrenatural fascina o homem. E o homem, ele começa a buscar ali, aqui, acolá, aonde ele acha que existem sinais sobrenaturais, aquilo é um atrativo. E muitas vezes o homem se deixa enganar, e quantas vezes o homem ele pratica determinadas atitudes, cultos, a entidades, demônios, a objetos, buscando coisas que são sobrenaturais. E o que é sobrenatural é espiritual. E essa fascinação, irmãos, ela leva à perdição se nós não tivermos verdadeiramente a sensibilidade espiritual de ouvirmos a voz do Espírito Santo e sabermos viver ao lado de Deus, A nossa vida ao lado de Deus é uma vida espiritual, é uma vida sobrenatural. Você não vai encontrar Deus, agindo, ou melhor, você não vai encontrar Deus na naturalidade da sua vida. Você vai encontrar Deus, na espiritualidade da sua vida. O próprio Senhor Jesus, ele disse que ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a manifestação de Deus, ela sempre vai acontecer no mundo espiritual, porque Deus é espírito. Para que Jesus viesse à terra como homem, Deus teve que promover uma ação do Espírito Santo. O anjo Gabriel, quando visitou Maria, ele disse claramente aquilo que iria acontecer com Maria, dizendo assim, que o Espírito Santo de Deus a envolveria, O Espírito Santo de Deus desceria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. Ou seja, uma ação do Espírito Santo de Deus para que Maria pudesse ser a genitora, a mãe do nosso Salvador, e para que as coisas, as manifestações de Deus nesse mundo pudessem acontecer. O Espírito Santo te envolverá, o poder do Altíssimo te envolverá, disse Gabriel a ela, a Maria, ali já anunciando como tudo aquilo iria acontecer. E nós vemos aqui, irmãos, o primeiro texto que nós lemos, Deus falando através do profeta Zacarias, ele dizendo, para que Zacarias dissesse a Zorobabel. Zorobabel era um governador que governava ali Jerusalém, pós-exílio,
né, ali da Babilônia. Então tinham passado já 70 anos, né, do exílio da Babilônia, e Zorobabel foi ali escolhido, eleito como governador ali de Jerusalém, né, para que houvesse ali a reconstrução ali do templo, a reconstrução do culto, né, juntamente com Neemias, juntamente com Esdras, ali para estabelecer ali a reconstrução da cidade santa. E o Senhor Deus disse a ele: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E nós, irmãos, devemos olhar essa palavra, porque a luta ali daqueles homens para fazer ali a obra de Deus naquele instante era muito intensa, muita perseguição, muitas pessoas ali tentando destruir aquilo que Deus queria construir ali naquele momento, né? E o Senhor Deus deu essa palavra ali a Zorobabel, dizendo: não é por força, não é por poder, mas é através do meu Espírito. Quantas vezes, irmãos amados, nós somos instigados, sabe, né, a usar da nossa sabedoria, da nossa força e do poder que existe no homem para executar algo, sendo que Deus deseja que nós estejamos dependendo completamente do Espírito Santo dele, né? Todas as vezes que nós trocamos, invertemos ali aquilo que Deus diz para o homem, as coisas são mais difíceis, são duras. E quantas vezes nós damos cabeçadas e cabeçadas e cabeçadas, e as coisas não acontecem como Deus deseja nas nossas vidas. E existe um grande defeito no homem, irmãos amados, que é o que? Buscar as riquezas desse mundo, buscar aquilo que é pão, né, neste mundo, e deixar de lado as coisas que são espirituais, as coisas que são mais importantes para Deus, as coisas que Deus deseja que nós tenhamos neste mundo, né, como prioridade para que nós tenhamos comunhão com Ele. Você deve ser uma pessoa próspera neste mundo. Deus te prometeu que isso aconteceria. Eu vou dizer de novo: você deve ser uma pessoa próspera neste mundo. Deus prometeu que isso aconteceria com aqueles que lhe são fiéis. O próprio Deus disse num lamento, né, nos Salmos, eu sempre esqueço o Salmo, não sei se é Salmo, né, acho que, não lembro, né, quando Deus diz assim, que ele lamentava dizendo: ah, se meu povo me escutasse, ah, se meu povo me ouvisse, né, eu lhe daria do trigo mais fino e lhe saciaria com o puro mel da rocha. Ou seja, é promessa do Senhor, né? Quando você escuta o Senhor, você recebe dele o cumprimento da palavra do Senhor, você recebe dele o sustento do Senhor, você recebe dele os cuidados maravilhosos de Deus, para que Deus possa o quê? Ser glorificado na sua vida e honrado por você, né? Mas nós não podemos deixar de lado aquilo que é importante para Deus, que é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que tanto fala e que tanto age nas nossas vidas, né? Se você olhar o outro texto que nós lemos aqui, você vê o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Roma, dizendo que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo então leva a nossa oração ao Senhor como que com gemidos inexprimíveis. Ou seja, sem a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, as nossas orações são infrutíferas, elas não alcançam, elas não conseguem alcançar o trono de Deus, elas não conseguem alcançar o Senhor, porque é o Espírito Santo de Deus que leva, né, aquilo que nós estamos tentando dizer para o Senhor a Ele. E Ele fala mais, Ele diz assim: aquele que sonda os corações. Quem sonda os corações, irmãos? É Deus. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus.
O Espírito Santo de Deus é aquele que transforma a nossa vida em relação a Deus e leva a Deus à condição do homem em falar com o Senhor para ser entendido plenamente pelo Senhor, para que Deus possa responder também às nossas vidas, às nossas orações, de acordo com aquilo que Deus deseja para nós, conforme diz a palavra. Deus está cheio de desejos sobre a sua vida. Deus deseja tantas coisas de você. Deus deseja que você faça tantas coisas. Deus quer que você mude tantas coisas na sua vida, assim como você quer tantas coisas de Deus. Como o homem deseja tantas coisas de Deus, Deus também deseja tantas coisas de você. Só que o homem, vive buscando, muitas vezes de forma insana, o resultado daquilo que ele deseja, e se esquece que o homem deveria oferecer para Deus também a resposta em relação àquilo que Deus deseja para as suas vidas. Ou você acha que Deus não quer que você faça nada? Ou você acha que Deus não quer que você mude nada na sua vida? Ou você acha que você está perfeito em relação a Deus, que você não precisa fazer nada em relação a Deus e Deus vai fazer tudo em relação à sua vida? Se engana você de que o nosso Deus, ele vai praticar uma injustiça. Se engana você de que o nosso Deus vai contradizer a si mesmo e praticar uma injustiça, indo contra a sua própria palavra que vira lei no mundo espiritual para te abençoar, sendo que você não está dando ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Irmãos, vamos parar de brincar com Deus. Irmãos, vamos parar, de achar que Deus, Ele, aceita qualquer coisa das nossas vidas. Vamos parar com isso. Tudo isso, que possa estar acontecendo com alguém no dia de hoje, na verdade é uma grande blasfêmia em relação àquilo que Deus achando que Deus vai fazer tudo para o homem, sem o homem fazer nada para Deus, sendo que Deus, uma vez relatado na Bíblia, recusou um sacrifício de alguém, porque aquele sacrifício que foi oferecido não era o melhor daquela pessoa, não partia do seu coração, não saía do seu coração. Então Deus olhou e recusou, e as pessoas talvez estejam achando que Deus vai aceitar qualquer coisa do homem. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, você percebe esse termo, Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, olha o termo que nós usamos comumente para dizer aquilo que foi uma decisão que nós tomamos certa vez. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e se nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Jesus, nós fazemos a vontade dEle, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus para que Ele cuide e faça aquilo que Ele deseja de nós, da nossa vida. A Bíblia é tão maravilhosa. A Bíblia relata coisas assim que, se o homem praticasse, ele seria irresistível neste mundo, e o mundo seria completamente diferente do que é hoje. Sabe, o mundo seria diferente do que é hoje se os próprios crentes fossem diferentes do que são hoje também. Sabe, a igreja de Deus é aquilo que atua no coração de Deus para que a destruição não aconteça, para que Deus não esteja destruindo tudo aquilo que foi estabelecido pelo príncipe deste século, que é Satanás, e tem tanto influenciado, sabe, a humanidade nos dias de hoje. E se nós olharmos para a nossa vida, se você olhar para a sua vida
e você, sabe, durante as suas orações, buscar verdadeiramente entregar algo para Deus, já é um grande benefício, já é algo muito grande na sua vida. Se você, durante as suas orações, você procurar entregar algo para Deus, sabe? Se durante, sabe, alguns momentos na sua vida, durante a semana, você dedicar um tempo para meditar na palavra de Deus, eu não digo para ler, irmãos, porque ler não significa nada, mas para meditarmos na palavra do Senhor, ou seja, pararmos para entender a voz de Deus, pararmos para entender aquilo que Deus está falando através da sua palavra, pararmos para sermos edificados pelo poder da palavra na nossa própria casa. A sua casa deve ser um lugar de culto e louvor a Deus, aonde as coisas que são de Deus se manifestam, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. E se você não se separar para Deus, se você não entender a vontade de Deus, e se você não executar tudo isso, você jaz no maligno, porque o mundo jaz no maligno. O mundo pertence ao maligno, não por decisão de Deus, mas por decisão do homem, por decisão do homem, sabe? E quantas coisas ruins nós estamos vendo acontecer neste mundo. E talvez você fale assim: puxa vida, quanta coisa ruim está acontecendo lá na Ucrânia. E talvez você esteja pensando assim: quanta coisa ruim está acontecendo ali na África, naqueles países miseráveis, naqueles países onde falta tudo, né? Quantas coisas ruins estão acontecendo aqui, ali, no Haiti, né? Em países onde a pobreza é extrema. Mas eu vou dizer para você, algo que talvez você não tenha se apercebido, mas quantas coisas ruins estão acontecendo no meio das igrejas, quantas coisas ruins estão acontecendo no meio de países ricos, no meio aonde, no meio dos países aonde há, um nível intelectual muito elevado. Quantas coisas ruins estão acontecendo na humanidade, irmãos, que está cada vez mais se perdendo na podridão, das atitudes, E se você olhar aquilo que acontecia em Sodoma e Gomorra, você vai identificar que está muito próximo de acontecer estas coisas neste mundo. Em Sodoma e Gomorra, as pessoas praticavam sexo no meio da rua, as pessoas, elas não tinham o mínimo pudor, e elas ali, era homem com homem, mulher com mulher, não existia separação, e tudo era possível, tudo era possível, sexo com crianças, com animais, tudo era possível. Toda deterioração, de uma sociedade, foi estabelecida ali naquelas duas cidades, e a resposta de Deus foi destruição. E a resposta de Deus foi destruição, E talvez você fale assim: mas pastor, está muito longe disso. Mas eu vou dizer para você que, está muito próximo das coisas estarem muito parecidas, com aquilo que acontecia naquelas duas cidades, Está muito próximo, irmãos, sabe, da podridão ser estabelecida sobre toda a humanidade, E as pessoas como Ló, que estava ali naquela cidade por escolha própria também, Ele, nós como Ló, talvez estivéssemos ali olhando essas abominações todas, e questionando, até quando, e questionando como será para viver num mundo tenebroso como, o mundo que já se faz aí, muito próximo, do momento de destruição, do juízo de Deus para a humanidade. Se você não estiver atento a isso, se você não estiver sensível a isso, e se você não estiver ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus que fala a sua vida, você vai se deixar envolver por estas circunstâncias que estão ao seu redor.
né? E você vai achar normal. Talvez você não pratique, mas você vai achar normal, né? Talvez você olhe e você não ache ruim, e talvez você olhe o seu senso crítico espiritual, talvez não esteja mais ali, né? Questionando determinadas coisas, como hoje em dia, né? A gente já olha determinadas situações, né? E tem crente que acha que não tem problema nenhum, né? Tem crente que olha determinadas situações hoje aí e começa a falar como qualquer um, né? É o amor, né? E nós, irmãos, devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para que nós possamos o quê? Entender claramente aquilo que está acontecendo na humanidade. Se você olhar as palavras de Jesus, olha, eu vou ler aqui duas passagens bíblicas que Jesus falou. E as duas passagens bíblicas estão no Evangelho de João. Jesus falou assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Olha, Jesus dizendo, né, algo de extrema importância, uma ação, né, extrema do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que é o que? Nos ensinar, nos fazer lembrar de tudo aquilo que Deus falou, né? É uma obra do Espírito Santo, né? Nos ensinar e nos fazer lembrar. E olha aquilo que Jesus falou mais ainda. No livro de João, capítulo 16. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Irmãos, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, que vai fazer esta obra nas nossas vidas. Ele vai fazer estas obras nas nossas vidas. Ele deveria estar fazendo estas obras na vida da igreja, das igrejas. Ele deveria estar fazendo essas obras na vida das igrejas, ou seja, ensinando as coisas que são de Deus, fazendo as pessoas se lembrarem das coisas que são de Deus. Ele deveria estar ali alertando daquilo que é o pecado, daquilo que é a justiça, daquilo que é a justiça de Deus e daquilo que será o juiz de Deus e que é o juiz de Deus sobre todas as coisas. Só que o Espírito Santo, talvez ele seja cerceado na vida das pessoas por conta da carnalidade e por conta da falta de busca das orientações para as nossas vidas no nosso dia a dia. Não faça nada sem consultar a Deus. Não faça nada sem buscar, né, o poder do Espírito Santo de Deus e a resposta de Deus para a sua vida. Não faça nada, né? Não espere as coisas acontecerem de forma automática. Não existe, né, situação que aconteça de forma automática na vida daquele que entregou a sua vida a Jesus e aquele que ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Não existe automático. Existe sim a resposta de Deus para as nossas vidas.
né? E até nisso a igreja falha, porque a igreja, né, falha porque não ouve a voz. E porque não ouve a voz? Porque não busca. E por que não busca, né? Porque estão mais interessados em buscar as coisas que são do seu dia a dia, né? E buscar as coisas que são deste mundo, né? E deixam de lado aquilo que é de Deus e não buscam aquilo que verdadeiramente Deus deseja que nós estejamos buscando. E talvez você fale assim: eu tenho tentado ouvir a voz de Deus, mas eu não consigo. E eu vou dizer para você que Deus, Ele não mente, que Deus, Ele não falha, que Deus, Ele jamais deixará de fazer algo na sua vida que Ele disse que faria, e que Deus não faz acepção de pessoas. Como Deus faz para um, fará para o outro. Deus não faz acepção de pessoas, né? E eu vou dizer para você que se isso está acontecendo na sua vida, né, a falha não é de Deus, e a culpa também não é do diabo, né? Quem pecou foi Adão e Eva, não foi o diabo. O diabo pecou antes, né? A Bíblia diz que, né, Lúcifer, né, ele era ministro de louvor no céu, e ele quis ser igual a Deus. Ele se encantou, né, e quis ser igual a Deus e sentar no trono de Deus. E a Bíblia diz que Deus transformou um anjo de luz, que significa Lúcifer, né, numa criatura horrenda, e o lançou do céu na terra. E a Bíblia diz que ele caiu como um raio aqui na terra. Jesus falou: eu vi Satanás cair na terra como um raio. Ele falou. E nós, sabe, irmãos, nós devemos compreender que o homem, ele prestará contas das tuas atitudes, né, neste mundo, porque o Espírito Santo de Deus quer influenciar a sua vida, assim como Satanás quer influenciar a sua vida, né? Se você der ouvidos à voz do Espírito Santo, você será abençoado e alcançará a salvação. Se você der ouvidos à influência de Satanás, como Eva deu ouvidos à influência de Satanás, ela decidiu, ela sabia que não podia comer do fruto da árvore, mas ela decidiu comer, né? Instigada pelas palavras de Satanás e anulando as palavras de Deus, né? Que coisa, né? Deus falou: não pode. Satanás falou: pode. E ela foi lá e deu um abração em Satanás lá e falou: vou fazer a sua vontade, vou fazer aquilo que tu estás dizendo para eu fazer, porque o fruto era bonito e agradável aos olhos, diz a palavra do Senhor. Irmãos, não seja, né, surdo à voz do Espírito Santo de Deus. Não apague, não extingua, conforme diz a palavra, né? A Bíblia usa esse termo, né? Não extingua a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não anule a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Lembre-se de Davi no seu pecado. Ele implorou a Deus que não tirasse dele o Espírito Santo. Ele implorou a Deus: não retires de mim o teu Espírito, meu Senhor. Sabe? Porque Davi sabia que ele dependia disso. Assim como nós deveríamos saber que nós dependemos disso. Que nós dependemos para ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, né? Você ouviu o Senhor falando, né? Que Deus, aquele que sonda os corações, conhece a mente do Espírito. Conhece a mente do Espírito. E o Espírito que leva a Deus aquilo que é importante para o Senhor, né? Porque Deus conhece a mente do Espírito, que quer o quê? Fazer coisas boas para as nossas vidas, né? Ele sabe que quando o Espírito Santo levar a algo, será algo bom,
para as nossas vidas. Será algo bom para as nossas vidas. Sabe, irmãos, esses dias na reunião de oração, estávamos falando ali e eu falava assim, a gente tem pregado tanto, sabe? A gente tem pregado tanto, falado tanto, ministrado tanto a palavra, na profundidade que a palavra é, e às vezes deixando até de falar na profundidade efetiva da palavra, às vezes sendo mais superficiais do que poderíamos ser, né? E eu falava assim, mas parece que as pessoas estão surdas, mas parece que as pessoas elas não querem viver aquilo que a palavra fala. Elas ouvem e parece que a palavra cai em solo rochoso, não cria raiz, sabe, irmãos? Não cria raiz. Sendo que Deus deseja, sabe, que as coisas que são dele sejam fortes na nossa vida. Sabe, irmãos? Não adianta você pensar diferente da Bíblia, né? Não adianta você achar que você vai poder ser diferente daquilo que a Bíblia diz que você deva ser. Não adianta você, sabe, criar o seu próprio evangelho. Não adianta você criar, sabe, né, uma adaptação das coisas que são de Deus, né, para a sua vida. Não adianta você fazer isso, sabe, muito pelo contrário. A Bíblia condena claramente isso no livro de Apocalipse, né, quando, né, o Senhor Deus diz, quando Jesus disse, estas palavras, elas são fiéis e são verdadeiras, e todo aquele, né, que acrescentar algo a esta palavra, lhe será acrescentadas todas as maldições que estão descritas nesse livro, e todo aquele que tirar algo desta palavra, lhe será tirado, né, o seu nome do livro da vida. Nós, sabe, nós que conhecemos o Senhor, você que conhece a Deus, você que conhece a Deus, você que teve o privilégio de um dia entregar a sua vida a Deus, sabe, você que um dia levantou a sua mão para o Senhor e falou assim, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu compreendi que o Senhor está vivo, eu compreendi que o Senhor, tem desejos para a minha vida, e que você um dia tomou a decisão maravilhosa de entregar a sua vida ao Senhor. Que você esteja atento ao teu Deus, que você esteja atento ao Senhor, aos desejos dele para a sua vida, né? Se nós olharmos aquilo que o apóstolo Paulo falou, eu vou ler um trechinho daquilo que o apóstolo Paulo falou aqui, no livro de Romanos capítulo 15. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. De modo, olha só, irmãos, olha só, de modo que as ofertas deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Santificada significa separada, né, irmãos? Então, ele está dizendo,
né, que Paulo ele foi separado para pregar a palavra aos não-judeus, aos gentios. E que ele está sendo usado para anunciar o evangelho de Deus, para que a oferta daquele povo seja aceitável, separada pelo Espírito Santo de Deus. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Assim, desde Jerusalém até os arredores da Macedônia, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Ou seja, irmãos, o Evangelho de Cristo é poder. O Evangelho do Senhor é poder. E ele fazia, o apóstolo Paulo dizia aqui, que ele fazia sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Uma obra completa nas nossas vidas deve ser executada pelo poder do Espírito Santo. Quando você vai orar para uma pessoa, você deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Quando você vai expulsar um demônio, você deve ser usado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que vai te revelar, aquilo que você deve ministrar naquele momento. Quando você vai tomar uma decisão, o Espírito Santo de Deus vai proporcionar a você a paz e a tranquilidade de você estar fazendo efetivamente a vontade de Deus na sua decisão. Basta que você busque, basta que você tenha esse entendimento, basta que você esteja disposto a praticar as coisas que você deve praticar, para que você possa ouvir a voz de Deus na sua vida. Irmãos, eu vou falar para você aqui, algo que você já sabe, mas que talvez você esteja se fazendo de sonso, se fazendo de sonso. Aquele que entregou a sua vida a Jesus tem que ouvir a voz de Deus, deve ouvir a voz de Deus, e você só vai ouvir a voz de Deus se você buscar ouvir a voz de Deus. E você, irmãos, você não vai encontrar Deus, de qualquer jeito. Você não vai encontrar Deus, entregando a Ele, migalhas. Você não vai encontrar Deus entregando a Ele, aquilo que é sobras da sua vida. Você não vai encontrar Deus. Você não vai encontrar Deus, e se você não encontrar Deus, você não vai conseguir ouvir a voz dEle, porque simplesmente Ele não está perto de você, para que você possa ouvir a voz dEle. Porque as migalhas não servem para o Senhor. O Senhor sempre alertou a sua igreja a respeito disso, Aquele que levava, aquele que pegava na época ali, do templo, do tabernáculo, aquele que pegava um animal defeituoso para ofertar ao Senhor, para sacrificar a Deus, era completamente condenado, porque Deus não estava interessado no ritual, mas Deus estava interessado no melhor. Na oferta ser uma oferta do melhor, E por que eu estou falando isso? Porque as sobras, elas são sempre sobras, As sobras, elas são sempre sobras. Em determinado momento aqui, a gente muito em breve deve voltar, nos cultos de primícias, a motivar as pessoas a trazerem alimentos para que a gente doe para as pessoas necessitadas. Não que a igreja não pudesse suprir essa demanda pelas ofertas dos dízimos,
né? Mas é para motivar mesmo as pessoas a praticarem esta obra, né? No culto de primícias, trazerem, né, alimento para que possa ser doado, né, às pessoas, né, que estão carentes e necessitadas, né, de uma ajuda de forma momentânea, né, irmãos? De forma momentânea nas suas vidas. E nós, sabe, nós olhamos para essa situação específica de motivação das pessoas a praticarem algo. E nós, quantas vezes vimos, irmãos amados, pessoas trazendo alimentos vencidos, pessoas trazendo alimentos vencidos para que possam ajudar as outras pessoas. Isso, irmãos, é terrível, sabe? Sabe por quê, irmãos? Primeiro que demonstra, sabe, um coração que ainda precisa ser trabalhado por Deus, porque está dando aquilo que não serve para a vida dela. Está dando aquilo que não serve para a vida dela. Está fazendo isso de forma ilegal, porque a igreja é uma entidade pública que jamais poderia ofertar algo para alguém, né, que estivesse vencido. É um crime. É um crime, é uma cilada, é um crime. Sabe? E nós devemos olhar para o nosso coração, e compreender que quando nós fazemos algo para Deus, nós temos que fazer de forma sincera, de forma verdadeira, e que seja algo edificador, que seja algo que vai gerar uma bênção, sabe, para as outras vidas, para as vidas que estão ao nosso redor. Aí talvez você fale assim, né? Mas pastor, né, o alimento estava bom, ele está vencido, mas ele está bom. Então come você, e dá um que não está vencido, né? Come você, né? Se está bom e você acha, né, que não tem nada demais, né, come você e dá aquilo que, né, não está vencido. Eu estou falando isso, irmãos, é só um exemplo de quantas vezes as coisas acontecem nas nossas vidas ou nas vidas das pessoas, e as pessoas nem sabem, nem percebem aquilo que estão praticando e da forma como estão praticando, né, irmãos? E muitas vezes acontece isso com Deus. As pessoas estão dando as sobras, estão dando as migalhas, e querem ter a resposta da plenitude de Deus nas suas vidas, quando na verdade estão falhando terrivelmente contra o Senhor. Estão falando terrivelmente contra o Senhor. A Bíblia diz assim, que o caminho da salvação, a porta, o caminho é estreito e a porta é estreita. E Jesus, ele falou algo muito sério. E poucos são os que encontram, os que conseguem trilhar por este caminho e entrar pela porta. Poucos. E eu sempre falo assim, irmãos, a Bíblia, ela foi escrita para quem entregou sua vida a Jesus. Porque o mundo não vai compreender, não vai entender e não vai querer seguir. Deus está falando com a igreja, Jesus estava falando com a igreja, né? Que o caminho é estreito e a porta é estreita. Você imagina, irmãos, Deus falando com a igreja e falando assim: poucos são os que serão salvos. Falando com a igreja, poucos são aqueles que serão salvos. Você imagina, irmãos? Você imagina isso? Sabe? Devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado nisso, né?
muito cuidado nisso, entendendo a voz do Espírito Santo de Deus. Nós escrevemos a palavra pastoral dessa semana, que quando Jesus enviou as 7 cartas às 7 igrejas ali na Ásia Menor, e terminava a carta dizendo: aquele que tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Você que tem ouvido ouça aquilo que Deus está falando com a igreja, para que você possa ser diferente, feliz, e você possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. É muito sério, irmãos. É muito sério que a sua vida seja uma vida voltada para Deus. Ter uma vida voltada para Deus não significa que você não vai viver no mundo, você vai continuar vivendo no mundo. E vai ter que voltar a sua vida para Deus, vivendo no mundo, colhendo dos frutos da sua fé e das suas atitudes. Você será uma pessoa próspera. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Irmãos, é a palavra. Foi Jesus que falou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez Jesus tenha resumido tudo aquilo que eu preguei aqui agora nesse versículo: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe? Mas a igreja de Jesus se recusa a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A igreja, né, de Jesus, que não é a igreja Cristo Paz apenas, a igreja de Jesus anula a palavra. Anula a palavra. E quer viver um evangelho fofo, e quer viver um evangelho que não vai levar à salvação. Não vai levar à salvação. E o objetivo da igreja é o quê? Levar vidas à salvação. Motivar vidas a alcançarem a salvação. Esse é o objetivo desta igreja. Desta igreja. Pregar a palavra para levar vidas à salvação. Porque o resto Deus faz, né? O resto Deus faz, né? Aí vai ser próspero, aí a pessoa vai ter paz, aí a pessoa vai ter alegria, e aí a pessoa vai viver neste mundo tenebroso como uma luz. Tudo isso é consequência, irmãos, da sua vida com Deus. Acredite na palavra e viva a palavra. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Senhor, Deus que é fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor da glória, Pai. A tua palavra diz, Senhor da glória, que tu és poderoso para fazer cumprir, Senhor, tudo aquilo que tu disseste na tua palavra, Senhor. Tu és fiel, Altíssimo Deus, ao ponto de romper cadeias, Senhor, e destruir os grilhões do inferno, Senhor da glória, Pai. Tu és fiel, Senhor da glória, Pai, para, Senhor, no dia de hoje, mais uma vez, edificar, Senhor, edificar algo novo, edificar algo grande, edificar, Senhor, uma história nova, uma história poderosa, uma história, Deus, Deus dos exércitos, Pai, uma história, Senhor, escrita por Ti, Senhor,
escrita por ti para aqueles, Senhor, de toda a glória que verdadeiramente entregaram a sua vida ao Senhor. Tu és Deus fabuloso, Senhor da glória, Pai, que fala o homem, Senhor. Tu és Deus fabuloso, Senhor, de toda a terra, conforme diz a tua palavra, Senhor da glória, Pai. Que tu levas o homem, Senhor, à obediência, Senhor. Que tu levas o homem, Senhor, a praticar as obras que tu desejas, Senhor da glória, Pai. O apóstolo Paulo disse isso, Senhor da glória, Pai. Que tu levas, Senhor, as pessoas a serem obedientes e a praticarem as obras que tu desejas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, fala mais alto ao coração deste povo, Senhor. Aqueles que me ouvem, que me ouvirão, Senhor, de toda a glória através desta palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, edifica, Senhor, edifica um alicerce, Senhor, inabalável na vida do teu povo, Senhor da glória, para que possam crescer, para que possam viver segundo o teu Espírito Santo, para que possam, Senhor da glória, ouvir a tua voz e obedecer, Senhor, de toda a glória, conforme diz a tua palavra, Senhor, já dita aqui hoje, Senhor. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ó Deus, exaltado e rei glorificado, meu Senhor, em nome de Jesus, quem convence é o teu Espírito Santo, Senhor. Quem convence o homem, Senhor, é o teu Espírito Santo, Senhor, conforme tu disseste na tua palavra. Convencerá o mundo do pecado, da justiça, Senhor, do juízo, Senhor. É o teu Espírito Santo que faz esta obra, Senhor da glória. Pai, amolece os corações, Senhor. Amolece os corações, Senhor da glória, para que haja, Senhor, abundância no teu Espírito Santo, Senhor. Manifesta-te, Ricambalabasubia e Alabacheias, Ricalabalabalabalabacheias, Serebicambalabalabalabacheias, Ribiricondorobicambalabalabalabacheias, Serebicandalabalabalabalabacheias. Seja exaltado, meu Senhor, nestas vidas, Senhor. Que caia por terra, Senhor. Que caia por terra hoje toda a frieza da alma, Senhor. Que caia por terra a mentira do diabo, para que, Senhor, a tua voz ecoe nos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, é tua a obra, Senhor da glória, Pai. É tua a obra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, estabelece então, Senhor, na força do teu poder, Senhor, na força do teu poder, Senhor, aquilo que tu desejas, Senhor, para estas vidas, Senhor. Porque, Senhor da glória, Pai, conforme disse a tua palavra aqui, Senhor, não é por força nem por poder, não é por força nem por violência, meu Senhor, mas é através do teu Espírito Santo, meu Senhor. É pelo teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Então transforma a minha vida pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Então transforma estas vidas pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, que a grandeza do teu poder seja manifesta no dia de hoje, nestas vidas mais uma vez, Senhor. Que a tua voz ecoe, Senhor, ecoe nos sonhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ecoa, Senhor da glória, nos pensamentos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor,
Faz esta obra, Senhor, e candalabasúbia e alabacheias, riberi candalabasúbia, talabari candalabalabacheias, riberi xalabani, clavalabacheias, uriandalabalabalabalabacheias, riberi xaleberi, riberi xalabalá, riberi candolobri candalabalabacheias. Deus exaltado e Rei glorificado, Senhor. Esta é a obra, Senhor, que Tu tens a executar, eu sei, meu Senhor. Então somente Tu podes fazer, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus, meu Senhor, o Filho de Deus. Certa vez Deus disse a Jeremias: continue falando. Continue falando. Jeremias estava ali amargurado e triste, perseguido. E Deus falou para ele: continue falando. Continue falando, quem sabe alguém ouça. Continue falando, quem sabe alguém dê ouvidos a você. Continue falando. E continue falando, e continue falando, e continue falando. Sabe, irmãos, Deus arde no coração de Deus. Arde no coração de Deus que o homem dê ouvidos a Ele. Arde no coração de Deus que o homem, sabe, verdadeiramente se converta a Ele. Arde no coração de Deus esse desejo, né? E essa, irmãos, eu vou dizer para os irmãos assim, é a minha motivação, sabe? Minha motivação para continuar pregando a palavra, é a minha motivação para continuar falando de Deus, em áudio, vídeo e em texto, porque esta é a vontade do Senhor para minha vida. Eu creio que quando Deus planejou meu nascimento, Deus já tinha escrito essa história. E quem sou eu para negar algo que Deus escreveu sobre a minha história? Nós temos que nos anular, irmãos, para viver as coisas que são de Deus. Compreenda isso. Você tem que se anular para viver as coisas que são de Deus. Não tem outro jeito. Talvez você tenha tentado aí de tudo quanto é jeito até hoje. Talvez você tenha sido teimoso e achado que não. Se nós não nos anularmos, nós não vamos conseguir fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito melhor para a sua vida do que a sua própria vontade. Compreenda isso. A vontade de Deus é muito melhor para a sua vida do que a sua própria vontade. Aleluias, graças a Deus.